A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios, capítulo 15, versículo 1. Queridos irmãos, muito boa noite a todos, na paz do Senhor Jesus. Eu venho trazer uma rápida palavra em direção ao seu coração. Não durma sem antes ouvir o que Deus tem para lhe falar a respeito desta passagem. A questão é: como está a sua comunicação? Você é uma pessoa que se comunica de forma boa, de forma aplausível, de forma alegre, de forma contagiante no sentido positivo? Ou você é aquela pessoa que quando abre a boca para se comunicar, quem está ouvindo não quer estar perto? É exatamente o texto, irmãos, de Provérbios capítulo 15, versículo 1, que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Nós precisamos ter uma boa comunicação para viver em sociedade, para viver amigável com outras pessoas, né? Seja do âmbito familiar, do âmbito empresarial, seja na igreja, seja em qualquer que for as áreas de nossas vidas. Uma boa comunicação pode nos levar em lugares altos e pode abrir portas que estão fechadas. Mas se por outro lado eu tiver uma má comunicação, isto pode impedir muitas portas de se abrirem em direção à minha vida. Pode-se também fazer com que eu venha exalar, transmitir a negatividade, né? E as pessoas vão se afastando de perto de mim. Conta-se a história de um homem que ele tinha uma reputação, né, muito negativa, irmãos. Apesar de ele ser um homem muito bem sucedido, presidente de uma empresa multinacional. Este homem, ele foi chamado pelo seu chefe, que estava acima dele, o dono mesmo. E quando chegou no gabinete deste chefe, ele ouviu palavras que jamais imaginaria que ia ouvir um dia. E o chefe dele olhou para ele e disse: olha, as pessoas que trabalham aqui conosco estão questionando o modo que você trata elas. Elas estão reclamando que você humilha elas, né, trata com desrespeito com elas, não quer saber de nada o que acontece, né, na vida delas, mas quer só cobrar, cobrar e cobrar. Não dá um bom dia, não dá boa tarde, é aquele camarada cara fechado e não quer saber mais de nada. Se você não mudar, disse o chefe, o seu modo de ser, certamente eu vou ter que te trocar e colocar outra pessoa aqui. Porque se as pessoas estiverem em um lugar de forma insatisfeita, elas não vão querer de maneira alguma permanecer neste lugar, a não ser que elas necessitem. Mas quando arrumarem outro lugar melhor, elas vão sair. E aquele homem ouviu, e a própria esposa dele, que queria ter tempo a sós com ele, queria ver um homem mais amoroso, um homem mais atencioso, um homem que viesse prestar conta, né, perante ser um homem mais familiar, irmãos. A esposa dele não tinha, e eles estavam correndo um sério risco de divórcio. E o que aconteceu? Certa vez, após este gabinete, ele foi para uma praça, e uma moradora de rua, irmãos, advertiu ele. E todos os dias ele tinha que passar por aquele local. E ele tratava mal esta mulher. E esta mulher advertiu ele como que ele deveria ser, qual era a forma. E ele desabafou para essa mulher. Sabe, irmãos? E esta mulher, ela abriu o entendimento deste homem e mostrou a ele o que ele estava perdendo, que se ele não tomasse uma atitude positiva concernente àquilo, não valorizasse mais a sua família, os seus funcionários, ele ia perder e ele poderia parar no olho da rua e a sua situação ficar ainda pior. E ele decidiu dar a volta por cima, ressignificou a sua vida e se tornou outro homem. E
A sua vida mudou de uma forma extraordinária. Mas a resposta que aquele homem tinha era, irmãos, era ira em seu coração. Era palavra dura, irmãos, em seu coração. Ele não tinha uma resposta branda para desviar o furor das pessoas, mas ele era irado e ele descarregava aquilo todo o tempo. Que possamos ser pessoas, irmãos, não besta, mas que possamos, à luz da palavra, desviar o furor, irmãos, para que nós possamos chamar a atenção de Deus dia por dia e que o Senhor possa continuar abençoando as nossas vidas. Então eu deixo esta palavra para não ficar muito prolongado, que já está aí por 5 minutos. Receba esta palavra em direção à sua vida. Tenha uma boa comunicação na sua empresa, na faculdade, na escola, no trabalho, no âmbito social, na igreja, em todas as áreas que você for. Seja uma pessoa de uma comunicação branda, porque sendo assim não haverá furor, ira que fique de pé diante de você. Pode até você ficar magoado, chateado por alguma coisa, mas a resposta branda desvia o furor. Que a paz de Deus esteja contigo e te abençoe e te alcance nesta hora, neste momento. Fique na paz em nome de Jesus.